você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp com informações e notícias para você. Ocorre neste momento a CPI de violência sexual contra estudantes do ensino superior. Acompanhe na TV. Vamos agora a mais informações, né, Fábio? O deputado Enio Tato, do PT, assinou uma emenda impositiva, ou seja, o governo é obrigado a acatá-la, para o Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, para adquirir um veículo a ser usado no trabalho social da entidade. Isso mesmo, Lilian. Participaram do ato de assinatura a presidente do Instituto, irmã Marlene e Félix da Silva, que é o líder comunitário do Parque Residencial Cocaia. A entidade é um espaço educativo que acolhe cerca de 200 jovens e crianças de 6 a 14 anos. O espaço oferece diferentes atividades culturais e sociais e propicia uma educação integral para ajudar a descobrir nas crianças e jovens as potencialidades e limites na convivência com outras pessoas. O parlamentar destacou que se coloca à disposição para assinar novas emendas orçamentárias, já que o bairro do Grajaú é a região prioritária de seu mandato. Agora nós vamos conferir os números do coronavírus em todo o Brasil. 155.460 mortes confirmadas até às 8 horas da manhã desta quinta-feira, aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 571 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 5.300.896 casos já foram confirmados. O deputado Carlos César, do PSB, apresentou o projeto de lei 640 de 2020, que obriga os hospitais e as maternidades a orientarem e treinarem pais e responsáveis sobre primeiros socorros em bebês que sofram algum tipo de engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita. Segundo o parlamentar, essa lei é extremamente importante para a sociedade, já que, segundo informações do Ministério da Saúde, só em 2017 foram registradas 777 mortes de crianças de até 14 anos por engasgamento. Dessas, 582 eram bebês de 1 ano de idade. Os pediatras relatam que em casos de engasgamento de bebê com leite materno ou com a própria saliva, são frequentes e que essas graves consequências poderiam ser evitadas se pais e cuidadores estivessem habilitados para realizar manobras simples de primeiros socorros. Jornal da Rede Alesp. Agora vamos a mais uma entrevista. O Jornal da Rede Alesp vai falar agora com Edna Ivani Bertossini. Ela é pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA. E ela nos fala sobre resíduo de tratamento de esgoto na cidade de Piracicaba. Bom dia, Edna. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Edna, este projeto já está sendo colocado em prática na cidade? Então, esse projeto, nós estamos em fase piloto, né? Nós começamos agora os testes em agosto, né, de 2020. Né? Estamos montando as pilhas de compostagem em escala piloto, em torno de 15, 20 toneladas de material cada pilha, né? E realizando diversos estudos aí com relação à mistura dos materiais, as proporções, né, de lodo de esgoto e material vegetal, as formas de resolvimento e também as formas de irrigação das pilhas. E o objetivo é de chegar aí, né, a um resultado que se possa, então, testar o lodo de esgoto da cidade de Piracicaba de uma forma sustentável e economicamente viável. Edna, bom dia. Quem está falando é Lilian. Eu sempre agradeço mais uma vez. Obrigada por estar participando aqui do jornal e trazendo informações importantes aqui para a população. Edna, você poderia nos explicar um pouquinho como é feito o processo de transformação desses resíduos em fertilizantes orgânicos para a nossa agricultura? Sim, eu que agradeço aí o convite.
e a oportunidade de expor o projeto. O lodo de esgoto, né, ele é o resíduo do tratamento do esgoto da cidade. Piracicaba gera em torno de 1.200 toneladas por mês de lodo. E também há resíduos de poda de árvore da cidade e resíduos de corte de gramados, que vão todos para aterro sanitário. Então, o objetivo do projeto é misturar esses resíduos, né, para que você possa aí equilibrar os nutrientes, né, e dar start ao processo de compostagem, ao processo de decomposição desses materiais aí pelos micro-organismos, né, e dessa forma você conseguir, além de uma estabilização do material e melhoria de nutrientes, também a gente consegue, com o processo de compostagem, eliminar os patógenos que estão presentes no lodo de esgoto. São coliformes fecais, salmonelas, ovos de homintos, que impedem esse material de ir direto para a agricultura. Então, o processo de compostagem é um processo de pós-tratamento, né, do lodo, e utiliza esses outros resíduos urbanos para melhoria da qualidade do produto, né, para ser, então, aplicado em culturas agrícolas. O que acontece, Edna, esse processo é um processo lento, é um processo que vocês estão conseguindo fazer de uma forma mais rápida? O que você pode nos dizer a respeito disso? Normalmente é um processo lento, né? A decomposição aí, ela se dá em 30, 40, 50 até 60 dias. Então, esse estudo que nós estamos fazendo de calibrar aí as proporções dos materiais, as formas de revolvimento, é para que ele se torne mais rápido, né? Para liberar a área de pátio e também para liberar o material aí para a agricultura, né? É um processo normalmente lento, mas a ideia do projeto é acelerar um pouco mais, né? Para que se possa aí dar destino aí para esse material. Edna, fala uma coisa, tem como fazer esse mesmo trabalho com outros tipos de resíduos? Sim, nós já fizemos com diversos tipos de materiais. Finalizamos um PIP da FAPESP com resíduos de restaurantes industriais, por exemplo, né? Nesse caso, a gente fez o PIP com uma empresa de Nova Odessa e que ela tentava aceleração por meio de uma máquina, né? E com alguns micro-organismos que eram inseridos e inserção de calor e revolvimento constante. Nós finalizamos agora esse ano esse PIP da FAPESP, né? E a ideia é fazer máquinas maiores para se colocar em restaurantes industriais, por exemplo. Tem uma sobra de até 1,5 tonelada de comida por dia, esses restaurantes, né? E normalmente esse material deve ir para aterro sanitário. É difícil armazenar na empresa, porque aí a presença de moscas, odores. Então, nós já fizemos com resíduos de restaurantes, né, industriais, já fizemos com resíduos de suinocultura, né, e também com lodo de esgoto. Edna, aterro sanitário sempre é um problema da sociedade, né? Onde colocar o lixo que a sociedade produz, e cada pessoa costuma produzir muito lixo, às vezes a gente não nota, né? Mas cada indivíduo produz muito lixo. Caso um projeto desse dê certo ao ponto de ser trabalhado em maior escala, de se espalhar, sair só de Piracicaba e de repente ser feito em outras cidades, outros municípios do estado de São Paulo, isso também vai ajudar do ponto de vista sanitário, né? Sim, porque o lodo de esgoto, apesar e as podas de árvores e gramados, apesar de não ser um volume tão grande comparado ao lixo urbano, né? Ele acaba ao longo do tempo aí levando a condição de saturação de aterros, né? Em outros países é feita a compostagem da parte orgânica do lixo também, né?
Mas para isso a gente teria que ter um processo de coleta seletiva na cidade mais eficiente, né? Para separar a parte orgânica dos outros materiais. Mas compostando o lodo já é assim, um grande benefício, né? Porque o lodo de esgoto levado para aterro, ele causa uma série de transtornos de logística também. Além do transporte do material nas rodovias, né? Também no aterro sanitário, às vezes ele é colocado junto com o lixo urbano, e o lixo urbano é composto de... A maioria das pessoas colocam em sacos plásticos, sacolas, e você coloca essa pasta, você joga essa pasta em cima desse material, então há deslizamento de máquinas, há uma série de transtornos logísticos, né? Além do custo, né? Do custo do aterramento, que acaba sendo alto, né? Edna, Assim, a longo prazo, também tem as questões ambientais, né? De mitigação, do futuro, toda essa problemática. Edna, você falou que alguns outros países consegue-se fazer algo similar, mas porque lá a coleta seletiva é feita de uma forma mais assídua. Por que aqui no Brasil, por que a gente tem tanta dificuldade de fazer a coleta seletiva? De vez em quando a gente fala, mas vai aumentar a coleta seletiva, passa um tempo e a gente vê que costuma ser mais, como é que eu posso dizer, processos isolados, de municípios isolados, de lugares isolados. Não se consegue fazer numa totalidade do estado, do país, a coleta seletiva. Por que isso acontece? Olha, e sempre cai, falta educação ambiental. Do meu ponto de vista, não falta educação ambiental. Falta ação do poder público, né? O poder público tem que disponibilizar a caçamba, as coletas seletivas de material, né? E fazer um negócio mais simples, um processo de coleta mais simples. Então, às vezes você vê tambores para vidro, para plástico, para papelão, para pilha, para milhões de coisas, às vezes orgânico, inorgânico. Então, a gente que tem um nível educacional alto, às vezes se para na frente desses tambores e você não sabe onde jogar aquilo que está na sua mão, né? E tão complicado que é. Então, eu acho que se simplificasse isso, colocasse orgânico e inorgânico, se tivesse cooperativas aí de reciclagem, né? De separar esses materiais, empresas para reutilizar o plástico, o vidro, o papel, né? E separar essa parte orgânica para a compostagem, eu acho que daí funcionaria. Mas eu acho que falta o poder público. Por exemplo, na minha cidade não tem coleta seletiva. Passa a coleta uma vez, 2 por semana para pegar esse material, ou por mês, né? Então, desestimula a pessoa a participar do processo. Às vezes as escolas ensinam as crianças a fazer a coleta seletiva e depois a criança chega em casa e fala para os pais falam, mas aonde que nós vamos colocar isso? Onde que nós vamos levar esse plástico, esse papelão, né? Então, eu acho que falta muito do poder público, né? Fomentar esse tipo de ação, mas não é fomento no que tem sido focado, que seria educação ambiental. O fomento tem que ser em estrutura mais pesada, né, para coletar esse material e destiná-lo, na minha opinião. Edna, é possível se calcular quanto de quantidade de resíduo que deixarão de ser jogados em aterros sanitários caso esse projeto realmente venha a ser efetivado, venha a dar certo? Bastante. A Piracicaba vai ser em torno de 2.000 toneladas por mês, né? Você põe aí 12 meses, né? Você vai ter 24, 25 mil toneladas, uma cidade do porte de Piracicaba, né? Depois, Piracicaba tem em torno de 500 mil habitantes. Teria que fazer esses cálculos, mas é um volume
considerável. E além de você não descartar no aterro, você vai produzir um fertilizante para a agricultura, né? Que vai retornar aí os nutrientes, a matéria orgânica para o solo, né? Então, representa aí também uma fonte de renda, né? E de economia de fertilizante químico na agricultura. E esse fertilizante de uma melhor qualidade, às vezes, até do que o fertilizante comprado de fora? Sim, porque o fertilizante orgânico, a diferença entre o orgânico e o mineral, é que o orgânico ele fornece matéria orgânica também para o solo, não somente nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Ele fornece também matéria orgânica que é extremamente importante aí para microbiologia do solo, para a parte física do solo, controle de erosão, maior retenção de água, né? Então, assim, há um mercado bem que aceita, né, bastante esse material orgânico. Mercado de cana, de eucalipto, de laranja, né? São áreas extensas aí cultivadas no nosso estado que poderiam estar sendo beneficiadas por esses fertilizantes. O Edna, o projeto de vocês também tem uma visão de ampliar para todos os locais e municípios que tenha também serviço de agricultura ou não? Assim, nós estamos fazendo, eu já fiz esse piloto em Franca, na Sabesp de Franca, né? Já fiz isso daí há uns 5, 6 anos atrás, mas a Sabesp não levou para frente essa ideia, né? Ainda continuam dispondo o lodo em aterro sanitário. Jundiaí faz esse processo, né, de compostagem e leva esse material na cana-de-açúcar, né, principalmente. E, assim, a Águas do Mirante, que nós estamos trabalhando com eles, provavelmente se esses pilotos funcionarem, né, se a gente acertar a logística, eles adaptam essa tecnologia para as outras empresas do grupo. O Edna, na sua visão, né, de pesquisadora, né, e chefe aí, cabeça desse projeto piloto, por que você acha que tem resistência de alguns setores, de alguns municípios, de não andar junto? Porque é um projeto bacana, é um projeto sustentável, é um projeto que investe também na... Puxa, vocês estão aproveitando e investindo na agricultura hoje, que é o carro-chefe do Brasil. Na sua visão, por que tem resistência ainda? Olha, eu já estou 25 anos nessa área sou engenheira agrônoma, né, com formação aí nessa área de resíduos aí para utilização agrícola. A área de saneamento, em outras áreas é mais fácil. Por exemplo, as usinas com vinhaça, torta de filtro, eles reaproveitam 100% bagaço, né, desse material. Quando você chega na área de saneamento, assim, as empresas, elas têm a mentalidade, nós já fazemos bastante em tratar o esgoto, né? E agora nós vamos ter que ainda fazer um pós-tratamento do lodo para que se possa utilizar na agricultura, né? Então, esse trabalho a mais, né, que necessitaria ser feito para utilizar o resíduo, que às vezes atrapalha, né? Outra coisa é que tem muitos acordos entre as empresas de saneamento e aterros sanitários. Por exemplo, há uma troca de chorume que é gerado no aterro. Esse chorume é levado, às vezes, para ser tratado nas estações de tratamento. Então, se troca serviços. Em troco de você tratar o chorume do aterro sanitário, você recebe meu lodo de esgoto. Entendeu? Então, há acordos, às vezes também contratos de longo prazo com aterros, né? E eu acho que uma legislação um pouquinho mais forte em nível ambiental, né? Ao nível ambiental, forçaria, né? As empresas de saneamento, as prefeituras, a reaproveitarem esse resíduo.
Perfeito. Edna Ivani Bertoncini, pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a PTA, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, obrigada. Bem, emendamos a entrevista, agora vamos falar com a deputada Mônica Seixas, do PSOL, que vai falar sobre o projeto que foi aprovado aqui na semana passada, que é o 529 de 2020. Acho que na semana passada ela veio aqui falando do desastre caso houvesse a aprovação. E houve a aprovação com algumas emendas, né, aglutinativas propostas pela deputada Janaína Pascoal. Deputada, bom dia, tudo bem? Deputada, está nos escutando? Eu acho que ela não está sem áudio. Bem, já a gente vai voltar, né, com a deputada, né? Esse projeto ainda continua dando o que falar, né, Fábio? Verdade, esse projeto foi o projeto mais polêmico do ano até aqui, né? E realmente sempre tem que se analisar ainda, até porque algumas empresas serão extintas, outras passarão por adaptações, então acho que nada mais justo a gente não esquecer esse projeto, apesar de ele já ter sido aprovado. Com certeza. A gente está voltando agora também ao vivo, né, na TV, que acabou de terminar já. Antes disso, estava ocorrendo a reunião da CPI de violência sexual contra estudantes do ensino superior. Com o término, nós voltamos também ao vivo na TV. Deputada, bom dia, tudo bem? Deputada? Deputada, estamos com um probleminha de conexão, de audição, né? Já a gente volta, ela já está até na linha, né, Fábio? Mas a gente está com um problema que ela não está nos escutando. E esse projeto vai falando, hoje vamos ter também o comparecimento de mais um deputado falando justamente da aprovação do projeto, porque foi bem dividido aqui, né? Foi uma luta bem grande aqui entre os deputados com a aprovação, a não aprovação. No fim, foi aprovado com algumas emendas, né? Proposta através de uma emenda aglutinativa da deputada Janaína Pascoal, confirmado, né, e oferecido pelo deputado Alex Madureira. Foi isso, né, Fábio? Exatamente, e mesmo aprovado o projeto, essa divisão entre os deputados continua. Então, por isso que deputados que foram contra o projeto estão fiscalizando assiduamente o que vai acontecer daqui para frente, né? E não querem que essa página seja virada. E então, acho que justo a gente ouvir os deputados, saber o que está sendo feito agora, como está o andamento desse projeto, né? Com certeza. Já teve deputados que entraram com medidas judiciais, porque a função do deputado, o que é? É fiscalizar o governo, fiscalizar as contas públicas, fiscalizar as empresas públicas, propor projetos, não aceitar também os projetos do governo. Enfim, a função do deputado, quando a gente vota nele, justamente para que é? Proteger nós, cidadãos. Deputada, a senhora está nos escutando? Bom dia. Bom dia, estou sim. Obrigada mais uma vez, deputada, por a senhora ter vindo aqui no jornal falar um pouquinho do projeto. Há umas semanas atrás a senhora veio falando, né, do desastre caso houvesse a aprovação. E na semana passada teve aprovação com algumas emendas, né, aglutinativas feitas pela deputada Janaína Pascoal e oferecidas pelo deputado posterior Alex de Madureira. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o seu posicionamento, se vocês vão tomar alguma atitude. Qual o cenário hoje que a senhora vê em relação a isso? Na verdade, foram destaques na votação, né? A gente não conseguiu de maneira nenhuma alterar o texto. Está tendo um retorno muito alto da minha própria opinião envolvida. Aqui a gente escuta a senhora bem, viu, deputada? Tá, então eu vou baixar o meu volume aqui para eu conseguir me comunicar com vocês. Desculpa, coisas de conexão. Mas, enfim, o que houve, na verdade, foram destaques. A gente não conseguiu, esse foi inclusive uma das nossas queixas, alterar o texto durante a tramitação. Das mais de 600 emendas apresentadas, nenhuma foi acatada no relatório do Alex da Madureira. A gente teve pouca possibilidade de diálogo e de comunicação com o governo. O entendimento do projeto foi muito difícil para todos os parlamentares
calcular até o fim o que significava cada um dos capítulos do projeto, porque esse foi um projeto que misturou temas diversos, né? Reforma tributária, reforma administrativa, extinção de empresas públicas. Calcular o que isso ia significar na ponta de maneira tão rápida foi um desafio. Inclusive, o bloco que se formou da oposição se formou muito por conta disso, as bancadas se dividiram para os estudos, entendimentos, para compartilhar as informações, porque o governo não fez isso, e numa medida desesperada, no dia da votação, o líder do governo dividiu a votação. Assim, a bancada base do governo na Assembleia Legislativa pôde votar contrário, junto com a gente, em alguns itens, como a extinção da FURP, como a extinção da IMESC, por exemplo, e como a retirada do imposto sobre causas mortes, né, de herança do projeto, porque alterar o texto nas fases normais, que é comissões, etc., a gente não conseguiu. O projeto passou de maneira muito tumultuada, infelizmente. Eu acho que esse é um projeto desastroso, mais uma etapa de um estado de São Paulo que está caminhando para um estado mínimo, e eu estou falando disso já há algum tempo. Ano passado a gente extinguiu 6 empresas públicas, a Assembleia Legislativa votou e aprovou, ao mesmo tempo que concedeu benefícios fiscais milionários para a indústria automobilística. O governador João Dória, que até agora não comprovou qual é o desajuste provocado pela pandemia do coronavírus, veja bem, ele ainda não conseguiu comprovar, por exemplo, que houve queda na arrecadação, e é um ponto importante, também não houve comprovação de onde houve desequilíbrio de custos. A gente está vendo alguma coisa aí, contratos superfaturados aparecendo na imprensa, mas não houve dados o suficiente para a gente compreender o que é esse projeto, do que ele se trata e por que ele vem. Na verdade, algumas das empresas atacadas aqui, por exemplo, a FURP, está sob a mira do governo desde o ano passado, né? Não é novidade, não é por conta do desajuste de contas do Covid que Dória anuncia e pretende fechar a FURP. Passado o projeto, a gente tem muitas tarefas. Primeiro, é conduzir ou a demissão ou a readaptação e incorporação desses servidores. Por exemplo, o pessoal da MTU, que existe a expectativa desses trabalhadores serem admitidos por outra autarquia. Outro problema é orçamentário. Mesmo as empresas que se salvaram, como a Fundação Oncocentro e a FURP, elas estão orçamentariamente sacrificadas. A FURP, por exemplo, agora está com a linha de produção parada. Inclusive, ontem eu estava fiscalizando. A FURP é a Fundação para Remédio do Estado de São Paulo. É uma fábrica pública que produz remédio para HIV. Inclusive, atende a única fabricante de um dos remédios usados pelo Ministério da Saúde no SUS Nacional para tratamento de HIV e AIDS. A FURP produz remédio para tuberculose, entre outros tantos, usados pelo SUS e pela Secretaria de Saúde aqui do estado de São Paulo. A FURP, nesse momento, está praticamente parada. E tem alguns remédios e princípios ativos em estoque parados também. O governo do estado de São Paulo estava analisando os dados ontem, já passou a comprar de iniciativa privada. Veja, gastando 2 vezes. Comprou matéria-prima para a FURP produzir o medicamento. A FURP produziu o medicamento, está parado, e o estado de São Paulo está comprando da iniciativa privada, sendo que o estado de São Paulo tem um medicamento em estoque. Isso, inclusive, a gente vai falar e vai judicializar em breve aqui no mandato. Então, a gente tem agora, passado o projeto, um trabalho de viabilizar para que essas que se salvaram no texto se salvem na prática, porque elas não têm previsionados orçamento e forma de funcionamento pelo governo do estado, que deve insistir em desidratar e fechar essas instituições públicas que, para nós, do PSOL, representa serviços importantes prestados à população mais pobre. O que seria do Brasil
sem o tratamento de HIV/AIDS gratuito oferecido pelo SUS? O que seria das pessoas de baixa renda sem o medicamento gratuito oferecido pelas farmácias dos postinhos de saúde que a FURP atende? Enfim, o que seria das pessoas que precisam de prótese sem um Oncocentro de São Paulo? Então, esse projeto para a gente foi uma tragédia, e mesmo que se salvou, não está de fato salvo. E a gente tem muito trabalho agora para garantir que orçamentariamente, a gente vai passar agora para o debate do orçamento, a gente consiga de fato garantir que essas empresas continuem funcionando. Deputada Mônica, além dessas empresas que se salvaram, tem as empresas que foram extintas e que agora serão incorporadas por secretarias do governo, né? E isso também é uma preocupação, né? Afinal, é sempre o objetivo comum, o objetivo da gestão pública é cuidar da melhor forma da população. Ou seja, eu acho que vocês também têm que agora investigar, devem estar investigando, se essas empresas que serão incorporadas, se a população não terá uma piora no atendimento público junto a esses segmentos, né? Esse é o nosso maior medo. Quando a gente está falando de serviço público, a gente está falando de atendimento à população. É exatamente isso. Esses serviços são serviços que podem ser extintos no atendimento à população. Acompanhar a transição desses trabalhadores e desses serviços à secretaria, sem sombra de dúvida, é uma tarefa do próximo período. A gente deve tentar acompanhar isso. É um pouco difícil para nós da oposição, sendo bem sincera com vocês, abrir qualquer canal de diálogo com o governo. Esse não é um governo de diálogo, não é um governo transparente. Vídeo a forma de tramitação, como eu estava contando do 529, que foi bastante difícil para a gente o entendimento do projeto, porque o governo não veio abrir dados, não veio mostrar na ponta do lápis o que isso significaria e como é que se dariam essas transições. E o projeto também não explica. Quando o projeto diz que serviços prestados por empresas públicas serão absorvidos pelas secretarias, eles não explicam. Vai ficar mais fácil vocês entenderem, por exemplo, muito simbólico, os serviços de saúde. Tanto o Centro de Controle de Endemias quanto o Oncocentro, que é um hospital, quando a gente questionava o que ia acontecer com os serviços prestados por essa instituição, o governo só respondia, vai ser prestado pela Secretaria de Saúde. É óbvio que a Secretaria de Saúde tem que prestar atendimento às pessoas com câncer, às pessoas que, por conta do câncer, precisem de próteses. Isso é óbvio, está explícito. Mas a gente sabe da dificuldade do Estado em realizar esse atendimento. A gente sabe das filas de espera. A gente sabe da dificuldade e incapacidade dos hospitais menores nos interiores de prestar esse atendimento. Por isso que interiores inteiros viajam para São Paulo em busca desse tipo de atendimento. Com o possível fechamento do Oncocentro, quem ia prestar esse serviço, o governo não explica. Ia para onde? Qual organização? Qual espaço físico? Onde é que as pessoas iam ser atendidas? Assim como não explicou do Oncocentro que se salvou, não se explicou de nada. Nenhuma das outras. A gente ainda não tem essas respostas, embora o projeto tenha sido aprovado. Deputada, eu pego até o gancho nisso que a senhora falou em relação ao CDHU, né? Porque a população mais pobre sempre viu nesse órgão público uma maneira de conseguir a sua moradia, né? Com a extinção dele, com a incorporação desse sistema pela Secretaria do Governo, a senhora acha que pode aumentar ainda mais a desigualdade social e pessoas que estavam pleiteando uma casa própria por meio do CDHU não conseguirem a sua casa própria? Sim, é uma falta de compromisso com o planejamento urbano e com a moradia popular explícita, o fechamento do CDHU. É uma empresa grandiosa que prestou um grande serviço e que ainda tem duas coisas que o governo não responde. Uma, a CDHU hoje tem uma série de condomínios, de prédios, de moradores pagando parcela, né? E a CDHU administra outras tantas áreas degradadas também, não são só áreas de moradia. Essa parcela, esse valor, a CDHU era uma empresa superavitária.
quer dizer que tem recursos próprios, né? Tem dinheiro entrando para se autogerir, vinda da parcela da moradia, do apartamento que a população paga. Então, não se justificaria, para começar, a sua extinção. Mas, uma vez extinta, o governo não explicou como é que fica a administração desses condomínios, desses predinhos, da arrecadação dessa parcela. Vai ser incorporada pela Secretaria de Habitação. De que forma, como que o trabalhador, como é que se regula, como é que fica o passivo, passado, né? Os condomínios que já existem. A partir de agora também, a gente tem cerca de 1% do orçamento do Estado de São Paulo, e cada vez menor, né? Ano passado a gente denunciou na tribuna, quando chegou o orçamento, que tinha desidratado bastante a pasta de habitação, mas a pasta de habitação tem cerca de 1% do orçamento do Estado de São Paulo, normalmente. Para onde vai e para que vai? Provavelmente o governo do Estado vai anunciar parcerias com a iniciativa privada para a construção de moradia popular. É muito fácil de entender que existe uma distância enorme entre os preços para o Estado e para a pessoa que adquire o apartamento popular, do imóvel oferecido pela CDHU e do imóvel oferecido pelas construtoras, outras tantas da iniciativa privada que constroem moradias populares. A diferença na qualidade, a diferença no preço final, porque quando você vai para a iniciativa privada, por óbvio, você prevê o lucro, então a obra vai ficar mais cara e o apartamento fica mais caro no final. O resultado disso deve ser 1% do orçamento do Estado entregue às empreiteiras. Deputada, a senhora acabou de falar que a CDHU era superavitária, né? O partido de vocês tomaram alguma medida judicial para tentar reverter essa situação? Porque uma vez que ela é superavitária, ela serve para atender as pessoas de maior vulnerabilidade, inclusive com baixo custo de casa popular. Vocês já tentaram algumas medidas judiciais para poder reverter isso ou não? Nós vamos agora desenvolver, junto à Defensoria Pública e alguns trabalhadores das empresas, uma série de judicializações acerca das extinções das empresas. Estamos conversando com várias delas, inclusive. Mas a CDHU, em específico, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Núcleo de Habitação, já entrou, questionando, inclusive, o serviço prestado em andamento, né? Tem muitos condomínios já em funcionamento, arrecadando e etc. E é uma política pública necessária. A nossa Constituição prevê que moradia é direito. Então, os governos têm que ter compromisso com o desenvolvimento de moradia. O Estado de São Paulo tem qual compromisso com a extinção dessa empresa, dessa política? Qual política pública vai substituir o desenvolvimento de moradia no Estado de São Paulo? Então, nessa semana, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo já entrou com ação contra a extinção da CDHU. Deputada, eu agradeço mais uma vez a participação da senhora aqui, parabenizo, né, pelo trabalho que tem feito, a seriedade que a senhora com os seus eleitores e com a população, mostrando cada vez mais a preocupação, né, com as pessoas mais carentes que precisam mais desse apoio de vocês que estão aí para justamente representá-los e nos representar também. Muito obrigada, deputada. Tenha um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Vamos a mais notícias e informações para você. O deputado Alexandre Pereira, de Solidariedade, esteve em Jundiaí para uma reunião com o presidente do Conselho do Patrimônio Imobiliário do Estado, Bruno Lopes, e também com o presidente da Mata Ciliar, Jorge Bélix. Essa reunião faz parte do processo de regularização da área ocupada pela Associação Mata Ciliar. Nesse encontro foi entregue ao presidente do Conselho a documentação da entidade, que inclui relatórios de atividades, projetos, estrutura e mapas com registros de atividades, que será enviada para análise da Procuradoria-Geral do Estado. Fábio, o presidente do Conselho também disse que após o parecer do PGE, esse processo retorna para o Conselho do Patrimônio Imobiliário para votação e depois segue para a assinatura do governador. A expectativa é que antes do final do ano, todo esse trâmite esteja resolvido.
O parlamentar, que intermedia todo o processo de regularização da área da mata ciliar junto ao Estado, destacou que a parte mais difícil já foi superada, garantindo a viabilidade de projetos importantes para o Estado. Jornal da Rede Alesp. Bem, vamos a mais informações que ocorreram aqui dentro da Assembleia Legislativa. Realizada ontem, quarta-feira, dia 21 de outubro, no plenário Juscelino Kubitschek, da Assembleia Legislativa, a 78ª sessão ordinária, transmitida ao vivo pela Rede Alesp. Na presidência dos trabalhos, deputado Coronel Telhada, do Progressistas, que abriu o pequeno expediente com a fala do deputado Castelo Branco, do PSL. Ele falou do projeto 529 de 2020, que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa na semana passada. Esses decretos vão, na verdade, aumentar os impostos de vários produtos, como vejamos. De acordo com o artigo 22 dessa lei, ele vai considerar benefício fiscal tudo aquilo que tiver abaixo de 18%, um monte de produto. E fica a cargo dele, governador, aumentar. E ele já está aumentando. Com este pacote de medidas, a carga tributária do chamado ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no Estado de São Paulo, vai subir consideravelmente nos próximos anos. Os efeitos dos decretos serão sentidos a partir do dia 15 de janeiro de 2021. Então você está lá, curtindo o seu verão, lá na praia, né, alienado, mas a carga tributária vai chegar a partir daí e cada vez maior a partir de janeiro, fevereiro e março do ano que vem. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, foi à tribuna e falou da alíquota do IANSP e do pacote de ajuste fiscal aprovado na Assembleia na semana passada. Há um aumento, há um confisco salarial para todos os servidores públicos do Estado de São Paulo, contribuintes do IANSP. Haverá um aumento na alíquota para quem tem 59 anos. O Dória usou a mesma lógica dos planos privados, os planos de saúde, né, que aumentam. Quanto mais a pessoa avança na sua idade, mais ela tem que pagar. Foi exatamente essa concepção empresarial que ele utilizou no IANSP, aumentando a alíquota para 3% dos servidores e cobrando também dos dependentes. Isso significa que os nossos servidores estaduais estão sendo vítimas de um dos maiores confiscos da história do Estado de São Paulo, fora o congelamento dos quinquênios, da sexta parte, da licença-prêmio, por conta da Lei Complementar 173, essa do Bolsonaro, que congelou no Brasil inteiro, mas congelou. Então, esse nosso professor da rede estadual, essa nossa professora, né, o servidor em geral do Estado de São Paulo está sendo extremamente penalizado por um dos confiscos jamais vistos na história do nosso Estado. Isso é grave. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, citou alguns pontos da sabatina do juiz Cássio Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada por Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Algumas perguntas do Major Olímpio não foram respondidas. Duas de que eu me recordo são as seguintes. O sabatinado não falou claramente qual a visão que ele tem do artigo 316, especificamente parágrafo único, do Código de Processo Penal. Artigo este utilizado recentemente pelo ministro Marco Aurélio para libertar pessoas condenadas em primeira e em segunda instância. Situação que ensejou, vamos dizer assim, vou utilizar a palavra intervenção, mas a atuação do ministro Fux, atual presidente da Corte, devidamente provocado pela Procuradoria-Geral da República. O Major Olímpio não perguntou para o sabatinado de nenhum caso concreto, ele pediu uma análise do dispositivo. E eu não ouvi a resposta, eu estava acompanhando e realmente não consegui encontrar a resposta a esta indagação. O deputado Coronel Telhada, do Progressistas, deixou a presidência e usou a tribuna para falar sobre o auxílio emergencial, que os profissionais da área da cultura têm direito. O prazo
está prorrogado até o dia 4 de novembro, porém tentem realizar até o dia 31 de outubro, porque o cadastro é longo e pode ser preenchido aos poucos com documentos e histórico de atividades que o profissional da cultura terá de informar. Os trabalhadores da cultura que tiverem seus cadastros aprovados receberão R$3.000. O valor será em dobro para mulheres chefes de famílias monoparentais. Então aqui, o pessoal dos eventos, o pessoal da cultura, tem até o dia 31 de outubro para preencher esse novo cadastro, para receber esse auxílio de muita importância, ou receber o auxílio emergencial da cultura pelo site www.dadosculturais.sb.gov.br. Lembrando que os profissionais da cultura até hoje estão sem trabalhar, principalmente aqueles que trabalham com casamentos, batizados, eventos, festas de aniversários, buffets, estão passando uma situação desesperadora. 7 meses sem trabalhar e o governo não libera. Nós, do PDO, fomos até a empresa, fiscalizamos a empresa. Aparentemente, era uma empresa, o Coronel Telhada estava no dia, era uma empresa de porte, tinha capacidade de produção e tudo mais, mas, ao estudar o contrato, encontramos algumas irregularidades. E o Ministério Público também entendeu que realmente há irregularidades, pediu para o IANSP se manifestar no prazo de 30 dias, mas foi já aberto o inquérito civil para apurar esse contrato, essa compra. Pelo cálculo que nós fizemos, o PDO já inibiu ou recuperou quase 1,5 bilhão de contratos. Então, mais 540 mil na conta do PDO, na busca de maior transparência nos gastos do Estado. Depois do pequeno expediente, sem mais oradores inscritos, a sessão ordinária foi levantada. Bem, agora nós vamos conferir o destaque que marcou o primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. Estudo feito pela Universidade College London mostrou que 4 em cada 5 pessoas que sofreram perda de olfato e do paladar testaram positivo para o novo coronavírus. E 40% dos casos não tiveram nem tosse nem febre. O resultado da pesquisa foi publicado na revista científica PLOS Medicine e destaca a perda olfativa como sintoma-chave da doença causada pelo novo coronavírus. E o Jornal da Rede Alesp, informando tudo sobre o Legislativo Paulista, vai dar uma paradinha e voltamos já já. Você acompanha Jornal da Rede